maior, demora mais para baixar, para dar update, dar o download e o upload. Aí demora mais. Aí eu vou, de hora em hora, eu vou parando a aula e vou começar de novo, ok? Só para a gente não ter nenhum problema de conteúdo. Deixa eu fechar aqui. Bem, então a gente tem vários tipos de medidores de vazão. Eu coloquei aqui um exemplo de 3, que são medidores de vazão eletromagnético, medidores de vazão mássico, que é o Coriolis, e medidores para transferência de custódia. Então, o medidor de vazão ele tem diversas funções. Ele tem função, toda indústria ela precisa medir a vazão do seu fluido que está entrando e que está saindo no seu processo. E tanto porque ela consome matéria-prima, né? E essa matéria-prima muitas vezes vem em forma de vazão, né? Da matéria-prima. E aí eu preciso de medidores confiáveis para que eu consiga comprar o produto e pagar da forma correta. E esses medidores são usados para transferência de custódia, são esses tipos de medidores de transferência de custódia, que é um dos mais precisos que tem. E também na saída da vazão, se eu vendo também para os meus consumidores, eu preciso também garantir que está indo a vazão certa. Então, o tempo todo eu vou estar medindo vazão. Se eu quero alimentar um reator, eu tenho que saber a vazão que eu vou alimentar esse reator. Então, para todo o processo, eu estou sempre trabalhando com balanço de massa, balanço de energia, e eu vou estar sempre precisando saber essas vazões. Então, medidores de vazão, ele faz parte de todo o processo, de todas as indústrias. Porque sem eles a gente não consegue mensurar essas vazões e não consegue ter um bom resultado do nosso processo. Corre risco até de ter uma perda de carga se a gente não calcular bem a vazão, inesperada, causar muitos acidentes também. Então, os medidores de vazão são instrumentos usados para medir a taxa de escoamento linear ou não linear da massa ou de volume de um líquido ou um gás. Então, você usa também medidor de vazão tanto para líquido quanto para gás. A escolha, como é que você deve escolher, né? Um medidor. Deve ser considerado alguns fatores. Por exemplo, familiarização dos trabalhadores. Então, é um dos fatores que você vai usar um medidor de vazão, onde sua equipe está familiarizada com aquele tipo de medidor. Que tenha disponibilidade de peças de reposição. Então, não adianta também você usar um medidor ultramoderno e você não ter disposição para repor peças, caso ele venha precisar de uma manutenção. Experiência com calibração e manutenção também. É necessário que eles sejam calibrados e que se tenha sempre uma manutenção preventiva, não corretiva, né? A preventiva mais. Intervalo Professora? médio. Oi? Pode falar. Geraldo está tentando entrar. Geraldo está tentando entrar. Tá aqui. Ok. Voltando aqui. Já habilitei. Geraldo, Professora, você tá aí? novamente, parou de apresentar a aula, viu? Certo. Vou compartilhar novamente. Computadorzinho tá lento hoje. Deixa eu fechar aqui algumas coisas. Atrapalhar.
Hoje está complicado esse time está ruim. Estou conseguindo aqui. Um arquivo foi baixado. Veja aí se está aparecendo agora. Tá, gente? Tá. Certo, então... Eu não sei se tal de todo mundo aí, a tela some, volta, e fica cinza, volta. Eu não sei, a minha tá assim, pode ser minha internet, né? Agora Aqui a tá minha normal, internet que eu... Não, tá normal, tá normal. Tá normal? A minha some, depois volta, some, depois volta. A minha tá normal. Deve ser a questão da sua internet. Pode ser meu 4G que deve estar com problema aqui. Então, voltando aqui para os medidores de vazão. O intervalo médio de histórico de falhas também é um fator importante para se olhar quando você vai escolher um medidor de vazão. Além do custo, né, que é do custo da segurança operacional, da confiabilidade e do que você quer realmente medir, qual o objetivo da sua medição de vazão. Então, todos esses fatores vão ser importantes na escolha do medidor de vazão adequado. Também se você vai medir gás ou se você vai medir líquido. Então, para todos tem um tipo de medidor específico. Então, depende do processo, depende do fluido, depende dos fatores, depende do custo e dessas outras informações que eu falei aí, que é a questão de manutenção. Também existem medidores que são bem mais baratos, mas a instalação, ela termina, você precisa parar uma certa unidade para que você consiga instalar o medidor. Então, muitas vezes é melhor usar um mais caro, que você não precisa parar uma produção, uma planta que está produzindo para trocar o medidor no caso de uma falha. Geralmente a gente coloca bypass perto desses medidores, justamente para quando precisar trocar ou retirar para manutenção, a gente conseguir bypassar essa linha. Mas, então são vários fatores que influenciam. Toda aula a gente tem um desafio, né? E essa aula, qual seria o desafio? Nessa aula, uma empresa fabricante de medidores de vazão está desenvolvendo um medidor de restrição do tipo placa de orifício. Esse novo medidor deverá ser utilizado para medir a vazão de ar de 1 metro cúbico por segundo em um tubo de 0,25 metro de diâmetro, e o manômetro disponível para medição de pressão deve ter alcance máximo de 300 milímetros de água, de altura de água. Seu objetivo, como responsável por esse projeto, é determinar qual o diâmetro desse orifício, da placa de orifício, né, que deve ser utilizado, a fim de que esse dispositivo funcione de maneira adequada. Então, todo o dimensionamento de uma placa de orifício, que é um tipo de medidor de vazão fixo, ele é utilizado, ele é dimensionado, começa a se dimensionar de acordo com o orifício. Então, existem vários tipos de orifício e você vai dimensionar a placa de orifício pelo orifício da mesma. Então, é necessário saber o diâmetro desse orifício e, a partir daí, a gente consegue dimensionar a placa, que é o que a gente vai ver nessa aula, um dos exercícios. Então, o que é preciso saber? Então, como todas as questões de mecânica dos fluidos, a gente precisa compreender as variáveis, né? Quais são as variáveis relevantes para a resolução do problema, como modelar esse problema, que são as equações, quais as considerações necessárias para fazer uma simplificação das equações e que, depois de simplificar essas equações, qual a equação que eu vou utilizar para o dimensionamento. Então, os medidores de vazão de
restrição para escoamento interno, os mais utilizados, que são os mais baratos, são placa de orifício e tubo de Venturi. Como vocês estão vendo aí a imagem, né, da placa de orifício e desse tubo de Venturi. Na sessão anterior, nós estudamos sobre os escoamentos internos e nos referimos com frequência a velocidade média de escoamento. Então, a gente usou lá os cálculos referentes à vazão e velocidade média de escoamento. E sempre em mecânica dos fluidos, a gente está sempre calculando vazão e calculando velocidade também de escoamento. Já que a gente quer transferir o fluido, né, de um local para outro, a gente precisa saber a vazão de transferência desse fluido e qual a velocidade que esse fluido deve ser transportado. Então, mas de qualquer forma, por mais que a gente saiba como é que esse fluido deve ser transportado, a gente precisa saber que vazão deve ser transportada. E como medir essa vazão? Ela é calculada, mas ela também precisa de um equipamento que a gente coloque, um medidor que a gente consiga medir em campo essa vazão. Então, nessa sessão, a gente vai estudar como são medidas essas quantidades em um tubo, utilizando para isso os tipos de medidores de vazão disponíveis. Então, a gente tem placa de orifício e tem tubo de Venturi. Esses medidores são chamados de medidores de restrição ou de redução de área, porque eles vão restringir uma área. Se vocês observarem aí, ó, eu estou com um tubo, meu fluxo está passando nesse tubo aqui, e quando eu coloco a placa de orifício, essa placa tem 4 orifícios, então eu vou estar restringindo essa vazão, né? Vou estar restringindo essa vazão e para ela chegar do outro lado de outra forma. Então, vou estar restringindo aqui. E no tubo de Venturi também. Eu tenho um diâmetro maior aqui e eu vou estar restringindo para um diâmetro aqui, ó, menor. Então, o princípio da aceleração é a redução da área. Então, assim, como é que eu vou conseguir essa medição, né? Esses medidores são chamados de medidores de restrição ou de redução de área, justamente porque eu estou sempre reduzindo o diâmetro. Eu tenho um diâmetro onde vai passando o meu fluxo, e aí eu vou reduzir esse diâmetro. Uma vez que eu reduzo o diâmetro, consequentemente, vou reduzir a área. Então, eles utilizam o princípio da aceleração de uma corrente fluida através da redução de área. A conversão de vazão por queda de pressão. Respeitando o princípio de Bernoulli, a variação na velocidade leva a uma variação de pressão. Então, a gente tem lá da equação de Bernoulli, né? Que a gente consegue pegar a equação da energia, como a gente viu na aula anterior, e a partir da equação da energia, fazendo uma simplificação para um estado estacionário, a gente chega na equação de Bernoulli e a gente, nos termos de energia, a gente consegue calcular por diferença de pressão, por variação de velocidade, e a gente pega as variações de velocidade e leva uma variação de pressão, nos termos de velocidade. E essa variação de pressão, ela pode ser medida, né? E ela é convertida em velocidade média. E uma vez convertida em velocidade média, a gente pode converter em essa pressão. Esses medidores apresentam incertezas em suas medições, podendo operar em faixas de medidas adequadas. Então, todo medidor ele tem uma incerteza. É por isso que você trabalha sempre com range. O máximo, o mínimo e o range de operação, porque ele vai ter sempre uma incerteza que você vai estar usando um coeficiente para ajustar esse valor e mais ainda trabalhando com rangeabilidade, com range de máximo, de mínimo e de operacional. Sua seleção, portanto, é feita levando-se em conta essas características, além do custo, da facilidade de leitura e do tempo de vida. Então, como a gente já havia falado anteriormente, toda escolha de medidor, a gente tem que levar em conta custo, facilidade de leitura, que seria de manuseio do operador que vai estar trabalhando na área, e o tempo de vida, que tem a ver também com a manutenção, a vida útil desse medidor. Quanto tempo ele vai ter, de quanto em quanto tempo eu preciso estar trocando. Então,
Para que medir vazão, né? Na maioria das operações realizadas nos processos industriais, é muito importante efetuar a medição e o controle da quantidade de fluxo de líquidos, gases e até sólidos granulados, não só para fins contábeis, como também para a verificação do rendimento do processo. Então, como eu falei para vocês anteriormente, a importância de medir essa vazão, além de fins contábeis, que é pagar a matéria-prima recebida e receber o produto processado do cliente, quando a gente envia para o cliente, é também para rendimento do processo, para a gente ter uma noção de se o nosso processo ele está conseguindo render o suficiente, o planejado. Então, e para fins operacionais também, de equipamentos. Cada equipamento ele é dimensionado para trabalhar com uma vazão, e aí quando eu trabalho com a vazão abaixo do que ele foi projetado, eu posso estar consumindo, gastando energia desnecessária. Então, ou quando eu trabalho com a vazão acima também, eu posso estar prejudicando meus equipamentos, né? Eu posso estar colocando meus equipamentos para estar trabalhando acima da vazão que ele foi projetado, e aí eu vou tirar um processo de especificação, a especificação não vai sair de acordo com o que eu gostaria, eu posso trabalhar com equipamento, eu posso cavitar uma bomba, posso ter problemas com turbinas, com diversos equipamentos, quando eu trabalho com a vazão ou abaixo, projetado, ou acima. Então, o equipamento ele precisa trabalhar com a quantidade de vazão para a qual ele foi dimensionado. Então, se eu trabalho com ele subdimensionado, eu estou perdendo energia, perdendo dinheiro. E se eu trabalho com ele superdimensionado, eu posso danificar o equipamento. Nos dois processos eu posso estar danificando também, subdimensionado ou superdimensionado. Então, o ideal é que eu trabalhe sempre na operação, que no que ele foi dimensionado, e vez ou outra, como a realidade existe, eu posso ter um ponto de máximo e um ponto de mínimo no meu processo, mas serão coisas ajustáveis, não vai ser continuamente. E eu só consigo ter isso se eu tiver vários medidores de vazão espalhados por minha área, onde eu possa estar verificando se tem algum problema de vazão baixa ou de vazão alta no meu processo. Aí, dessa forma, eu posso estar tomando uma decisão antes mesmo de um problema acontecer. E esse problema pode ser um problema simplesmente de danificar um equipamento, como pode ser um problema maior, que pode ser um vazamento. A vazão pode estar chegando abaixo do esperado ou acima por conta de um vazamento, e eu posso estar provocando um acidente numa área. Então, a importância dos medidores de vazão, elas vão além de fins de transferência de custódia e de custo, no caso de fornecimento de material. Elas vão na questão de segurança também. Importante os medidores de vazão também para a questão da segurança operacional da planta, para não estar colocando nem os equipamentos em risco e principalmente a vida humana, né? Então, a vazão teórica e as equações da continuidade de Bernoulli. Então, toda vez que eu falo em vazão, para que eu dimensione um instrumento de vazão, eu vou estar sempre usando equações de Bernoulli e a equação da continuidade. A equação de Bernoulli é porque eu vou ter o termo relacionado, eu tenho as velocidades, né? Eu tenho a massa específica do fluido e eu tenho o diferencial de pressão, que seria a perda de carga naquela minha tubulação, que é essa equação da esquerda, aqui. E a equação da continuidade, porque eu vou estar trabalhando também com velocidade, com a minha área da minha seção, onde vai estar, da seção transversal, onde vai estar escoando o fluido, e eu vou estar trabalhando também com a massa específica. Então, quando eu junto essas duas equações, eu consigo dimensionar o que eu preciso para colocar o instrumento adequado para medir a vazão na minha tubulação. Então, são equações que relacionam massa, a equação de continuidade, ela vem de uma equação da conservação da massa, que eu chego na equação da continuidade, e a equação de Bernoulli vem do princípio da conservação da energia, que eu chego na diferença de pressão. Eu
para a equação de Bernoulli. Então, com essas duas equações, elas são as equações principais para o dimensionamento de qualquer instrumento que eu vou precisar na minha área. Óbvio que terão outras equações no meio, mas essas são as principais. Quais são as aplicações desses instrumentos? O tipo de medição é utilizado nas seguintes aplicações. Aí tem novamente. Garantir que determinados ingredientes são fornecidos a uma taxa adequada durante o processo de mistura, para evitar que certa vazão elevada possa causar aumento da pressão a nível perigoso e temperatura excessiva, como vazamento de fluidos, como eu já tinha falado anteriormente. Se eu tenho uma vazão reduzida ou uma vazão máxima numa determinada tubulação, eu posso estar aumentando demasiadamente essa pressão. Se for um gás, eu posso estar aumentando demasiadamente essa pressão e tornando isso perigoso. E se eu tiver uma vazão muito baixa, num local que tem uma temperatura alta, que foi programada essa temperatura para atuar com a vazão alta, e eu estou trabalhando com a vazão baixa, eu posso ter uma temperatura excessiva, causando uma explosão ou até outras coisas maiores. E vazamento de fluido, que é a questão de eu ter uma vazão numa tubulação que não está dimensionada para aquele fluido e ela se romper, ou eu não ter colocado um orifício de restrição ou uma placa de orifício da forma correta e eu deixar com que ocorra vazamento na tubulação. Também é muito grave. Então, esses medidores de vazão são importantes e têm diversas aplicações, como eu falei para vocês. Os critérios para a escolha dos medidores. Vazão operacional, né? Você precisa saber qual é a vazão, se você quer um medidor para vazão máxima, para vazão mínima, para vazão média. Então, saber a vazão que você precisa medir é um critério para você escolher o medidor certo. A característica do fluido, se ele é um fluido viscoso, se ele é um fluido não viscoso, se ele é compressível, se ele é incompressível. Característica de instalações também. Característica de operação, a exatidão do seu medidor. O seu medidor é um medidor que vai estar na área para medir vazões para os seus equipamentos, ou é um medidor de transferência de custódia que vai medir uma vazão que você está recebendo do cliente, um produto, ou é um medidor que está também uma transferência de custódia onde vai enviar um produto para o seu cliente. Então, a exatidão desse medidor também é importante saber se você precisa de um medidor com bastante exatidão. Rangeabilidade. A rangeabilidade tem a ver com o quanto você pode oscilar para mínimo e para máximo no seu medidor. Então, você tem um medidor que ele vai estar sendo projetado para uma vazão operacional de 50 metros cúbicos por hora, por exemplo. Mas você precisa que ele tenha um range que ele possa chegar a 70 metros cúbicos por hora e que ele possa chegar a 30 metros cúbicos por hora. Então, você precisa de uma rangeabilidade alta nesse medidor. Você precisa que ele consiga medir na vazão operacional e que, se houver um pico de vazão para máximo ou para mínimo nessa tubulação, ele também consiga ter esse range e consiga atingir esses três cenários, né? O cenário de operação e os outros dois cenários, de máximo e de mínimo, e eu tenho a confiabilidade de ver essa resposta, que é exatamente aí onde eu vou tomar uma decisão, porque uma decisão operacional, que eu vou estar com uma vazão acima do que eu estou esperando que chegue num determinado equipamento, ou que eu vou estar com uma vazão abaixo do que eu quero que chegue num determinado equipamento. Então, a rangeabilidade é um fator, um critério importante também na escolha do medidor. Facilidade de comunicação. Então, hoje em dia é tudo automatizado. A gente está com a indústria 4.0, onde é mínimo operador na área. A ideia é que tenha o mínimo possível e que a gente consiga fazer uma comunicação desses medidores com a sala de controle, que a sala de controle vai ficar fora da área, né, como é,
e eu posso estar controlando toda a minha planta de uma sala do simples IHM, que é um computador onde eu vou estar com tudo configurado e tudo se comunicando. Eu posso fechar uma válvula, abrir uma válvula, numa operação de vazão alta ou vazão baixa, eu posso ter essa facilidade de comunicação do meu computador com a área. Eu posso estar enxergando no meu computador tudo que eu quero na área. Então, a facilidade de comunicação do medidor, ele é um medidor que eu posso configurar ele é um medidor inteligente, ele é um medidor burro. Inteligente, que a gente fala, é um que tem a inteligência para a gente configurar numa sala de controle. E burro é aquele que só tem a indicação. Ele, na verdade, não seria um transmissor, seria apenas um indicador. Medidor e indicador. Só vai indicar na área. E existe o medidor com transmissor, que ele mede, indica na área e ainda transmite. Então, isso é a facilidade de comunicação. É o quanto inteligente é o meu medidor. O custo, que é importante também. Facilidade de instalação e manutenção. E confiabilidade. O quanto eu posso confiar nesse meu medidor de vazão. Então, aqui a gente tem uma tubulação, um exemplo. E a gente tem aí a segunda lei de Newton, né? Que é força igual a massa vezes aceleração. Transformando essa massa numa vazão mássica, a gente tem também que rovear. Então, a gente tem que a massa é a massa específica vezes a velocidade. Essa massa aí. Então, a gente transforma em ρ, que é a massa específica do fluido, vezes V, que é a velocidade que o fluido está passando na tubulação, vezes o A, que é a aceleração. E aí, eu faço essa continha aí, força dividido por área, agora. Se eu pego a força e divido por unidade de área da minha seção transversal, eu vou ter ρVA, dividindo tudo por A, vezes o A da aceleração. Então, eu posso transformar força por área, é a mesma coisa que pressão. Então, eu posso estar transformando isso em pressão, onde eu vou ter agora ρ vezes V sobre A, o que seria V sobre A? Velocidade por área. Tenho velocidade, metros por segundo ao quadrado, e área, metro quadrado. Então, eu posso ter uma unidade de quê? De comprimento, vezes a aceleração. Então, eu consigo transformar a minha equação da segunda lei de Newton numa equação agora que eu vou ter as variáveis. Pressão, então, quando eu faço uma manuseio dessa equação com outras equações e outras componentes, eu vou chegar numa equação onde agora o importante para mim vai ser a pressão do meu fluido, a massa específica do fluido, o comprimento, o deslocamento desse fluido e o que mais? A aceleração desse fluido. Então, é aí onde eu vou ter o estudo dessa queda de pressão. Eu vou poder ter o estudo da queda de pressão, onde eu coloco o meu medidor de vazão. Então, para colocar um medidor de vazão, eu preciso ter o conhecimento de massa, de força, de área e de velocidade e de massa específica. Então, são equações que vão se complementar com a equação de Bernoulli e com a equação da continuidade, certo? Então, nessa figura aqui, a gente tem a massa, que, substituindo aqui massa, é a mesma coisa que ρV, que é a massa específica do fluido que está passando nessa tubulação, multiplicada por a velocidade que esse fluido está passando nessa tubulação. Aqui eu tenho um comprimento, né? Um comprimento X ou L que a gente tem. E nesse comprimento, se eu colocar um orifício de restrição aqui, eu vou ter uma queda de pressão. Então, eu vou ter uma diminuição na minha aceleração. A aceleração do meu fluido ela vai dar uma reduzida. Eu tenho a equação de Bernoulli, que vocês já viram. A gente já viu na aula passada, né? Que a equação de Bernoulli relaciona todos os termos de um ponto e de outro ponto
qualquer sistema onde eu tenha altura, massa específica, gravidade, que é o termo relacionado à altura, eu tenho o termo relacionado à velocidade e eu tenho o termo relacionado à gravidade, né? A pressão por gravidade. Então, são 3 termos na equação de Bernoulli, onde cada um deles me relaciona algo. Um é a perda de carga, que eu vou ter ali, que seria a pressão por perda de carga. O outro vai ser a pressão por velocidade, por perda de velocidade cinética. E o outro vai ser a pressão por perda de velocidade potencial. Então, eu vou ter várias perdas de velocidade no meu fluido, e as 3 causas dessas perdas de velocidade são a velocidade cinética, ou seja, velocidade cinética que tem esse Vzinho aqui, 1/2 de GV ao quadrado, que tem a ver com a velocidade que o meu fluido vai perder na tubulação em relação à gravidade que eu vou estar vencendo ali naquela tubulação. Energia mecânica, digamos assim. A outra perda de pressão já tem a ver com a gravidade, que é a perda por altura, o ρg. Eu tenho o meu fluido, ele vai numa tubulação, aí de repente eu tenho uma inclinação de 360 ou uma inclinação de 90 graus. Então, eu vou ter uma queda de fluido ali. Então, com essa altura, eu vou ter uma interferência de perda de pressão ou de ganho de pressão por gravidade, que seria a minha, em termos de energia, seria a minha energia potencial. E aí, quando chega lá embaixo, eu vou aumentar a minha velocidade por conta dessa força e desse peso, e vou ter uma velocidade maior, que eu vou ter um ganho de pressão, provavelmente por energia cinética, que é esse termo de 1 de GV ao quadrado. Sendo que mais na frente eu vou ter uma placa de orifício, um orifício de restrição, que eu vou estar com a tubulação de um diâmetro de 10 polegadas e eu reduzi para 8 polegadas. Então, eu vou ter uma perda de carga ali. Então, eu vou ter novamente uma perda de pressão devido a esse Z1 aí, que seria o meu deslocamento do fluido. Houve uma mudança ali, uma restrição no deslocamento dele. Então, eu tenho uma perda de pressão por conta de uma perda de carga. Então, isso de um lado da minha tubulação, de um ponto A até na chegada, no ponto B. Certo? Mais o somatório desses Fs, que esse somatório de F é o somatório das forças de atrito. O somatório das forças de atrito que eu vou ter na tubulação, no tipo de tubulação. Então, isso são as possíveis perdas que eu tenho, perda de pressão, que se chama também perda de carga, durante a transferência do fluido de um local para outro. Então, eu tenho várias perdas. Perda por energia interna, perda por energia cinética, perda por energia potencial e perda de carga. Então, diversas perdas vão fazer o meu fluido chegar com uma velocidade menor do que a projetada, com uma pressão menor do que a projetada inicialmente, se eu não fizer bem os cálculos. É aquilo que eu falei nas minhas primeiras aulas, que a gente vai ter que fazer uma engenharia reversa. Precisa saber qual é a pressão que eu quero que chegue o meu fluido no ponto 2, para que eu possa calcular todas as perdas que ele pode ter do ponto 2 ao ponto 1, e chegando no ponto 1, eu somar essa perda à velocidade do fluido que eu vou colocar, que aí eu vou garantir que ele vai ter todas as perdas e vai chegar com a pressão adequada para o processo. Então, a gente usa sempre essa equação de Bernoulli para dimensionar isso. Os tipos de medidores de vazão, tem alguma pergunta até aí, gente? Estou só falando, esqueci de perguntar se vocês têm dúvida. Tem aí alguma pergunta a fazer?
professor. Tá tranquilo? Estão entendendo? Então, os medidores, essa aula ela é um complemento agora das anteriores. Então, acredito que não vão ter dúvida. Os tipos de medidores de vazão que a gente tem. A gente tem o medidor de vazão volumétrico e os medidores de vazão mássica, né? Então, os medidores de vazão volumétrica, a gente tem o sistema e o tipo de medidor que eu uso de acordo com esse sistema. Por exemplo, o sistema pressão diferencial, medidores conectados a tubo U ou a elementos de redução ou diafragma. Então, esses medidores usados nesse sistema são placa de orifício, tubo de Venturi, tubo de Pitot e tubo anubar. São os mais usados para medir essa pressão diferencial. Geralmente eles estão conectados em tubo, em forma de U. Área variável. Então, se eu tenho uma área variável, eu uso um tipo de medidor rotômetro. Se eu tenho velocidade, o meu sistema tem uma variação na velocidade, eu uso turbina e ultrassônico. Se eu tenho problema com tensão reduzida, eu uso um medidor do tipo magnético. Se eu tenho deslocamento positivo, eu uso um medidor do tipo helicoidal ou roda oval. Se eu tenho redemoinho ou vórtex no meu processo, eu uso um medidor de frequência. Se eu tenho força, eu uso placa de impacto. E os medidores de vazão mássica, para que eu consiga medir a vazão mássica, eu tenho que ter a massa específica, bem definida. Então, o meu sistema, tem que ter um efeito térmico e um efeito Coriolis, para que eu consiga, com esses efeitos, fazer um processo de medição onde eu possa ter temperatura. Então, a diferença de temperatura em sondas de resistência e tubo de vibração. Então, esses medidores, eles estão invertidos aí, certo? Porque os tipos de medidor é medidor térmico e medidor Coriolis, que são os medidores que medem um sistema de diferença de temperatura e um sistema de vibração. Então, é isso. São medidores de vazão volumétrica e medidores de vazão mássica. Vocês sabem, a vazão volumétrica é quando eu tenho metro cúbico, que é volume, por tempo. E vazão mássica é quando eu tenho a medida de quilo por tempo. Então, a medição por pressão diferencial de primogênios, por exemplo, se denomina assim ao elemento primário cuja instalação produz diferença de pressão, ou seja, uma perda de carga, que se vincula com a vazão que circula em uma relação determinável. Então, esses medidores são, quando você tem uma perda de carga, os mais usados são placa de orifício, tubo de Venturi, tubo de Pitot ou anubar. A gente faz uma experiência no laboratório com uma medição de tubo de Venturi e tubo de Pitot. Então, provavelmente, a prática vai ser uma bancada de engenharia, onde vocês vão poder visualizar uma tubulação que esses medidores vão estar instalados. E vocês vão ter que identificar qual é e simular uma vazão, uma perda de carga e uma vazão. Provavelmente, a parte experimental será essa, certo? Eles ainda não enviaram para a gente, eu vou dar uma olhada, mas eu acredito que vai ser isso. E a gente vai ficar tirando dúvidas, vocês vão tirar dúvida comigo. Então, medidor por pressão diferencial. Medição por esses tipos de equipamento. A gente tem a vazão aqui, tá vendo? Então, tem a diferença de pressão. Então, um tubo U aqui, onde eu vou colocar esse medidor para medir aqui a vazão. Então, a relação entre a velocidade e diferença de pressão. A variação de velocidade em ambos os lados do estreitamento provoca uma diferença de pressão. Então, eu vou ter uma vazão do lado esquerdo aqui.
um estreitamento e a vazão vai continuar. Ou seja, o diâmetro do lado esquerdo, depois do estreitamento, vai ser o mesmo diâmetro do lado direito. E nesse estreitamento eu vou estar colocando o meu medidor de vazão. Então, como é que eu faço para medir essa vazão? Eu usando a equação da continuidade, que eu tenho que a vazão, ela vai ser a mesma, tanto no ponto 1 antes do estreitamento, como no ponto 2 depois do estreitamento. Então, significa que a área 2 vezes a velocidade em 2 vai ser igual à área em 1 vezes a velocidade em 1. Aí eu consigo ter essa vazão, a medição de vazão. Então, basicamente, essa medição é por o princípio de diferencial de pressão. Aqui é a placa de orifício, dos muitos dispositivos inseridos na tubulação para se criar uma pressão diferencial, o mais simples, mais comum e mais barato também é essa placa de orifício. Ela é uma placa redonda, assim, tipo circular, onde tem um orifício. Esse orifício ele pode variar. Não necessariamente ele é central. Ele pode ser mais para a parte inferior, como ele também pode estar mais na parte superior. Então, consiste em uma placa precisamente perfurada. Oi. Tem um aluno querendo entrar. Vou ver. Eu acho que já entrou. A gente tem 22 alunos. Eu acho que esse aluno já entrou. Não tem nenhum aqui querendo entrar, não. Quem falou no grupo que queria alguém... entrar, professora, foi às 19h30. Agora a senhora com certeza já deve estar dentro da sala há um bom tempo já. É que eu não estou olhando o celular aqui. Mas ele já com certeza já entrou mesmo. Então, vamos lá. A gente tem aqui, como eu falei, né? Consiste de uma placa precisamente perfurada, a qual é instalada perpendicular ao eixo da tubulação. É essencial que as bordas do orifício estejam perfeitas, porque se ficarem imprecisas ou corroídas pelo fluido, a precisão da medição será comprometida. Então, na parte do orifício, ela precisa ter bordas perfeitas e bem feitas, sem nenhum estreitamento, nenhum atrito que ocorra diferente do normal. Comumente são fabricadas com aço inox, mônio, latão ou outros. E vai depender do seu fluido. Se for um fluido que tem muita corrosão, você vai usar ácido inox. Se for um fluido que não é corrosivo, como a água, uma água com uma pureza alta, né? Você pode usar qualquer outro equipamento. Depende do fim dessa água, para onde você vai usar. Então, um exemplo aqui melhor, tá vendo a tubulação aqui? Você vai colocar perpendicular a essa tubulação, a placa. Essa placa de orifício. Então, ela vai ser usada de acordo com a direita aqui. Então, esse orifício vai ficar virado para a tubulação. Você visualizando numa tubulação, você só enxerga essa parte aqui, fininha. Porque a parte do orifício vai estar dentro do tubo, que é justamente onde você vai restringir a vazão. Por isso que chama-se placa de orifício com orifício de restrição. Que o orifício de restrição é esse orifício que vai restringir a vazão. Aí você tem aqui a pressão estática e tem essa equação do KdP, que é K vezes a diferença de pressão. Aí, como eu falei para vocês, os tipos de orifício que pode existir nessa placa são esses três, os mais usados, né? O orifício concêntrico,
que é até o mais usado de todos. É o tipo de placa que é utilizada para líquidos, gases e vapor, que não contém um sólido em suspensão. O orifício excêntrico, que é o B, utilizada quando o fluido tem sólidos em suspensão ou que possam ser retidos e acumulados na base da placa, sendo o orifício posicionado na parte de baixo. Orifício segmental, essa placa tem abertura para a passagem de fluido, disposta em forma de segmento de círculo, e é destinada para o uso de fluidos laminados e com alta percentagem de sólidos em suspensão. Então, a gente tem esses 3 tipos de orifício aí na placa. Então, dependendo do seu fluido, se você vai colocar uma placa de orifício para medir a vazão, você vai ter que analisar que tipo de fluido está passando na sua tubulação para fazer a escolha da placa correta. Vantagem: instalação fácil, econômica, construção simples, manutenção e troca também bem rápida, porque geralmente tem um flange cego, que é o que a gente chama na tubulação. As tubulações a gente chama que sempre deve ter um flange cego, que é um flange que fica lá à espera de qualquer medição. E aí você vem, tira esse flange e coloca a placa. Aí você consegue medir. A desvantagem é a alta perda de carga e baixa rangeabilidade. Então, ela tem muita perda de carga, essa placa de orifício. Então, se for uma transferência que você não tenha um limite para ter perda de carga, ela não é recomendada. E a rangeabilidade dela é baixa também. Então, tem que ser um processo bem estável. Você não pode ter muitas variações no pico de alto e de baixo, porque se o seu processo for instável, você vai ter problema colocando um medidor do tipo placa de orifício. Alguma dúvida até aí? Aí a gente tem o tubo de Venturi, que também é um tipo de medição por pressão diferencial, tubo de Venturi. E aí eu tenho o que é o tubo de Venturi. Ele se utiliza quando é importante limitar a queda de pressão. Consiste no estrangulamento gradual cônico e uma descarga com saída também suave. Se usa para fluidos sujos e ligeiramente contaminados. Se utiliza para taxas de Tyndall, relação entre máxima e mínima vazão, e linhas de vapor. O alto custo restringe sua utilização. Então, a gente tem aqui um exemplo do tubo de Venturi. Então, tem vários exemplos no livro, onde a gente calcula, usando a equação de Bernoulli, a vazão antes e depois, para determinar essa vazão. Então, o tubo de Venturi ele fica aqui no centro, justamente onde tem essa restrição. Tem uma seção principal e tem uma segunda seção aqui. Um exemplo dele é esse aí, o tubo de Venturi, onde eu vou ter um diâmetro maior na primeira seção e uma restrição aqui que vai reduzir essa vazão. Então, todo esse tubo aqui, ele é chamado tubo de Venturi. Então, eu tenho que colocar todo ele dentro da minha tubulação, para que eu possa ter a medição de vazão aqui nessa restrição do meio. Então, praticamente eu modifico um pouco a minha tubulação, porque eu vou incluir esse tubo na tubulação. O princípio de cálculo da vazão também é equação da continuidade, onde eu vou estar usando que a vazão vai ser a área em 1 V1 igual a área em 2 V2. E aí eu consigo ter a vazão, medição da vazão. As vantagens desse tubo de Venturi é queda de pressão mínima, minimiza o desgaste e entupimento, permitindo que o fluxo limpe sólidos suspensos através dele, sem obstrução. Então, quando você usa outros tipos de medidores, você pode obstruir sua tubulação. E com o tubo de Venturi, você garante que você vai ter a medição de vazão sem ter problemas com entupimento.
Eles são... Aqui a simbologia, essa simbologia é no fluxograma de engenharia, como ele é representado numa planta. A simbologia é essa. As desvantagens são menos precisos do que a placa de orifício. Para maior precisão, cada tubo de Venturi tem de ser calibrado, passando fluxos conhecidos através do Venturi e gravando as pressões diferenciais resultantes. Então, você fazer uma boa calibração nele. A pressão diferencial gerada por um tubo de Venturi é inferior à da placa de orifício e, portanto, um transmissor de fluxo de alta sensibilidade. E é necessário, ele é muito mais volumoso, né, porque ele é bem maior do que a placa de orifício, mais difícil de ser trocado e, consequentemente, ele é mais caro. Utiliza-se a equação de Bernoulli para calcular a pressão na garganta desse tubo, assumindo-se que a água flui a uma velocidade de 7,5 pé cúbico por segundo, com a densidade de 62,4 libra por pé cúbico. Então, você tem uma massa específica aí do fluido e tem uma velocidade. Aí você utiliza a equação de Bernoulli. Como a gente viu aqui, eu tenho um medidor de pressão na garganta do tubo, que é nesse ponto 1, onde eu tenho a pressão 1 de 80 PSI. E no tubo, na garganta 2, eu tenho um P3 igual a 80 PSI. Eu quero saber qual é a minha pressão aqui, nessa parte da restrição. O diâmetro 1 é de 12, o diâmetro de 3 é de 12. Porque a gente sabe, pelo princípio da conservação da energia e princípio da conservação da massa, a gente sabe que a pressão e o diâmetro vai ser igual dos dois lados. Então, apenas na restrição vai ser diferente. E eu tenho a vazão aqui, que é 7,5 pé cúbico por segundo. Utilizando a equação de Bernoulli, onde eu tenho Z1ρg, que é a perda de pressão devido à energia interna do fluido, V2 sobre 2ρ, é a perda de pressão devido à energia cinética, mais P1, que é a pressão no ponto 1, que eu já tenho, igual a Z2ρg, que é a pressão aqui da energia interna do fluido, e eu tenho V2ρ2, mais a pressão em 2. Então, utilizando esta equação, eu consigo calcular a minha pressão, no caso, em 2, né? Porque eu tenho um lado do meu tubo todo conhecido, então eu uso os dados que eu tenho conhecido no 1 e posso aplicar Bernoulli de P1 até P2. Eu também poderia aplicar Bernoulli de P2 até P3, já que eu tenho os dados em 3, também são dados conhecidos. Certo? Então, eu consigo fazer as contas dos dois lados da equação, usando de P1 a P2 ou usando de P2 a P3. Aplicando Bernoulli dessa forma, eu consigo encontrar essa pressão em 2. Já que eu tenho a massa específica do fluido, eu tenho a vazão que foi dada, né? E eu tenho... O meu Z não foi dado, eu cancelo o Z. E eu consigo calcular. Professora, Oi. a senhora disse que ia ter que parar 1 hora para parar a gravação e começar de novo. Isso. Já passou 1 hora? Já. Pronto. Então, eu vou parar aqui e vou dar 5 minutos para vocês de intervalo, a gente volta. Que agora a gente vai resolver exercício, tá? Quando eu voltar. Beleza. Aí depois eu dou mais um intervalo de 10 minutos, na outra horinha. Ou vocês preferem o 10 agora e depois o 5? Tanto faz, professora. O intervalo e tira direto é melhor do que tá parando, não? Não, é porque tem que parar de hora em hora para não ficar gravações altas. Aí, já que vai parar, dá para tomar pelo menos uma água. Por isso que eu prefiro dar 5 minutos. Beleza.